Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e na aula de hoje nós iremos estudar o assunto isomeria plana, por meio da resolução de questões. Isomeria é uma palavra que vem do grego, onde iso significa mesmo e meros significa partes, ou seja, partes iguais. Trazendo para a química, isso indica a mesma composição. Nós vamos estudar substâncias que apresentam a mesma composição. Então, o conceito de isomeria em química corresponde a um fenômeno em que duas ou mais substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, mas ora apresentam diferentes fórmulas estruturais ou ora apresentam diferentes arranjos espaciais dos seus átomos. Como nós iremos estudar a isomeria plana, existem tipos de isomeria plana, que são isomeria de função, de cadeia, de posição, de compensação ou metameria, e isomeria dinâmica ou tautomeria. Questão 1. Geralmente as questões que envolvem isomeria são colocados pares de substâncias, que são pares de isômeros. São substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos de cada elemento na fórmula. É a mesma, tanto numa substância quanto na outra. Então, esses pares eles vão ser ali comparados, analisados, para que você possa identificar a isomeria a que pertence. Então, a primeira questão pede que você analise os compostos a seguir e os pares de isômeros dos itens 1, 2 e 3 apresentam respectivamente as isomerias. Então, você vai ter que analisar cada um dos itens e informar a isomeria na ordem em que eles são apresentados. Então, item 1, qual isomeria? Item 2, item 3, ok? Então, item 1, nós temos aqui, CH3O, CH3. Nós temos um total de 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Fórmula molecular C2H6O. E aqui nós temos a função orgânica do tipo éter, onde você tem um oxigênio entre 2 átomos de carbono, caracterizando a função éter. E ao lado nós temos CH3, CH2OH, um total de 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou seja, tem a mesma fórmula molecular, C2H6O, é um isômero. No entanto, a função orgânica aqui, nós temos uma hidroxila, OH, ligada a um carbono saturado, que é um carbono que só faz ligações simples. Aqui nós temos a função orgânica álcool. Então, esse primeiro par aqui de isômeros corresponde à isomeria de função, pois a isomeria de função é aquela em que você tem substâncias com a mesma fórmula molecular, mas com diferentes funções orgânicas. Então, item 1 eu já sei que é a isomeria de função. Item 2, nós temos aqui a substância CH3, CH, dupla CHOH. Aqui nós temos um total de 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Fórmula molecular C3H6O. E essa substância aqui pertence à função orgânica enol, onde você tem uma hidroxila, OH, ligada a um carbono insaturado, que é um carbono que tem aqui uma dupla ligação. Então aqui a gente tem a função orgânica enol. E aqui ao lado nós temos a substância CH3, CH2, CHO. Um total de 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Fórmula molecular também é a mesma, C3H6O. No entanto, aqui nós já temos outra função. Essa terminação CHO caracteriza a função orgânica aldeído, que também pode ser escrita como C-O-H.
Então nós temos aqui um par de isômeros que tem o quê? Funções orgânicas diferentes. Então aqui a gente tem um tipo de isomeria de função, mas é um tipo de isomeria de função especial, que nós chamamos de tautomeria. Essa palavra tautomeria, ela também vem do grego, onde tautos significa dois de si mesmo e meros significa composição. Então, ó, nós temos uma composição, nós temos uma mistura, onde você tem a coexistência de duas substâncias ali ocorrendo ao mesmo tempo. Isso é tautomeria. Vamos ver um exemplo disso para outro exemplo de substâncias? Por exemplo, aqui a gente tem, né, a gente tem aqui, ó, essa reação em equilíbrio. Como é que eu sei que é uma reação em equilíbrio? Porque aqui no meio a gente tem aqui, ó, uma seta dupla, indicando que a reação se processa tanto no sentido direto, o sentido direto é da esquerda para a direita, quanto no sentido inverso, que é da direita para a esquerda. Ok? Então, nós temos do lado aqui, ó, dos reagentes, a gente tem um aldeído, com a terminação aqui, ó, COOH, e ele está o que, ó, se convertendo em enol. Como vocês podem ver, o carbono se ligando à hidroxila, no entanto, esse carbono é insaturado. Observe que existe o que? Uma seta menor e uma seta maior. O que significa essa seta, essa diferença de tamanho entre as setas? Indica que o equilíbrio dessa reação está deslocado para a esquerda, no sentido de produção, de formação de aldeído. Então, essa reação está produzindo uma maior quantidade de aldeído. Por que isso acontece? Porque o enol é uma substância instável. Como vocês podem ver, ó, existe esse símbolo matemático aqui, ó, que é uma espécie de parênteses entre a substância, né? Aqui em torno da substância. Esse símbolo aqui na química indica substância instável. Ela vai o quê? Ela não vai permanecer na sua forma. Ela vai ter uma tendência a se converter em outra substância. É o que ocorre com o enol. Ele vai ter uma tendência, no caso aqui, de se converter para o aldeído, porque aqui a gente tem um carbono primário, não é isso? Então, por que isso acontece? Porque esse hidrogênio aqui, ó, que está ligado ao oxigênio no enol, ele tem um caráter ácido, bastante ácido. Ele tem a tendência em ser liberado. Então, ó, ao ser liberado, esse hidrogênio, ó, ele retorna aqui para esse carbono, e essa dupla ligação aqui, ó, entre os átomos de carbono sofre um deslocamento. Ela vai agora, ó, estar aqui entre o átomo de carbono e entre o átomo de oxigênio, formando o aldeído. E isso ocorre, ó, com bastante intensidade, devido ao caráter ácido desse hidrogênio aqui. E por que isso não ocorre no sentido do aldeído para o enol? Porque no caso do aldeído, ó, esse hidrogênio aqui do aldeído, do segundo carbono, ele não tem um caráter tão ácido quanto no enol, quanto o hidrogênio lá do enol. Esse hidrogênio ele tem um caráter ácido menor, então ele vai liberar o hidrogênio, mas em pequena quantidade. Esse hidrogênio vai retornar para o oxigênio e essa dupla aqui, ó, vai ser deslocada novamente em direção entre os dois átomos de carbono, retornando à formação do enol. Mas isso ocorre em menos quantidade. Tá? Então o equilíbrio aqui está deslocado em direção aqui do aldeído, do lado aqui esquerdo da reação, ok? Então é o que nós chamamos de equilíbrio aldo-enólico, é a isomeria dinâmica ou tautomeria. Isso também ocorre com outra função orgânica, denominada de cetona. A cetona, ela corresponde a quando você tem a carbonila, que é o carbono fazendo uma dupla com oxigênio, e essa carbonila aqui, ó, ela
é formada por um carbono secundário, que se liga a dois outros átomos de carbono. E essa cetona ela se converte também em enol. Só que nesse caso aqui, esse enol ó, já é o quê? Já é um carbono secundário. Não é mais um carbono primário, como aqui no primeiro exemplo, que se liga apenas a um carbono. Aqui nós temos um carbono ó, secundário, ligado a dois carbonos ao mesmo tempo. Então, ó, mais uma vez, o enol, ó, o hidrogênio aqui do enol, que está ligado ao oxigênio, esse hidrogênio ele tem um caráter ácido bem maior do que o hidrogênio aqui da cetona. Então, esse hidrogênio aqui ele vai ser liberado com mais facilidade, com mais intensidade. E ao ser liberado, esse hidrogênio ó, ele vem aqui para esse carbono e faz uma ligação simples. E essa dupla é deslocada e agora ela vai estar entre o átomo de carbono e de oxigênio, formando a cetona. O hidrogênio aqui, ó, ligado a esse carbono da cetona, ele tem um caráter ácido menor do que do enol, do que o hidrogênio lá do enol. E esse hidrogênio ele vai ser liberado sim, mas em pequena quantidade, né? Pois o seu caráter ácido é menor. Então ele retorna aqui para o oxigênio, essa dupla se desloca novamente, retornando a estar entre os átomos de carbono e forma novamente o enol, só que em menor quantidade. Nesse caso, o equilíbrio se desloca no sentido da esquerda, para a produção de mais cetona. É o que nós chamamos de equilíbrio cetoenólico. Ok? Então, esses aí são os dois tipos de tautomeria. Observe que nem sempre o item ele vai mostrar lá, né, a seta dupla, vai indicar que é uma reação de equilíbrio. Você já tem que identificar, né, se a relação entre um enol e um aldeído ou entre um enol e uma cetona. Item 3. Aqui no item 3 ó, nós temos CH3, NH, CH2, CH2, CH3. Nós temos um total de 4 átomos de carbono, 11 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. E na outra substância, ó, nós temos também a mesma quantidade, 4 átomos de carbono, 11 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. Qual a diferença entre ambas substâncias? A diferença é na posição do heteroátomo. O que é o heteroátomo? É aquele átomo que é diferente do carbono e ele se encontra entre átomos de carbono, ou seja, ele tem que fazer pelo menos 2 ligações e essas 2 ligações têm que ser o quê? Entre átomos de carbono. Então, nesse caso, o heteroátomo é o nitrogênio, com o símbolo químico N. Aí você pode se perguntar, e o hidrogênio, por que ele não é heteroátomo? Porque o hidrogênio ele só faz uma ligação, e nesse caso ele está se ligando com o nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio ele faz 3 ligações, tá? Então o heteroátomo aqui é o nitrogênio. Então observe que esse nitrogênio, ó, nessa substância, está nessa posição. E na outra substância, que tem a mesma quantidade de átomos, de elementos químicos, já está em outra posição. Então, ó, quando você tem um heteroátomo e esse heteroátomo ele muda a sua posição em isômeros em ambas as substâncias, nós temos a isomeria de compensação ou metameria. Então, alternativa correta, letra A.